Olá, pessoal, e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai dissecar uma questão prática bem fascinante de direito civil, daquelas exigidas em exames de altíssimo nível para cartórios. E olha, o nosso objetivo aqui não é só gabaritar a questão, mas sim entrar na cabeça dos ministros do STJ e entender a lógica profunda da jurisprudência deles sobre testamentos. No fim das contas, trata-se de equilibrar o peso da letra fria da lei com o último desejo de alguém que já não está mais aqui para se defender. Bom, para começar, a gente precisa estabelecer a nossa premissa jurídica, porque ela mostra perfeitamente como os tribunais operam no mundo real. O princípio da máxima preservação da vontade do testador é um entendimento super consolidado do STJ. Mas o que isso significa na prática? Significa que os ministros vão fazer um esforço gigantesco para relevar e flexibilizar defeitos formais nos testamentos. Se a intenção real do falecido está clara e não existe o menor cheiro de fraude na história, o tribunal tenta de tudo para salvar o documento. Afinal, anular um testamento por causa de um mero detalhe burocrático seria literalmente silenciar a última vontade de uma pessoa, né? Beleza, vamos mergulhar direto nisso. Aqui está o comando exato da questão que a gente vai resolver como um verdadeiro quebra-cabeça. O grande pulo do gato está nesse destaque em vermelho ali na tela. Não prevalece. Sabe o que o examinador quer de verdade? Ele quer saber o limite de tolerância do STJ. Qual é aquele vício formal que é tão absurdo, mas tão intransponível, que nem mesmo todo esse esforço de preservação consegue salvar? Basicamente, a gente está caçando uma nulidade absoluta e fatal. E para deixar as coisas mais dinâmicas, vamos inverter a lógica tradicional e ir direto ao ponto. O gabarito absoluto, a grande exceção à regra, é a alternativa B. O princípio simplesmente não tem força para salvar a ausência de assinatura de próprio punho do testador que lavrou testamento particular a rogo e apenas com a aposição de sua impressão digital. Esse é o limite rígido, o muro de concreto da jurisprudência. E agora a gente vai entender por que essa falha específica é um verdadeiro tiro de misericórdia no documento. A justificativa, pessoal, está cravada no artigo 1876 do Código Civil. O testamento particular exige como requisito vital e essencial a assinatura de próprio punho do testador. O STJ já bateu o martelo no seguinte: se a pessoa não sabe ou se por algum motivo físico ela não consegue assinar o próprio nome, ela está simplesmente e estritamente proibida de fazer um testamento particular. Nessas situações, ela precisa correr para o testamento público, onde o tabelião tem fé pública para colher a assinatura a rogo. Portanto, tentar fazer um testamento particular usando só uma impressão digital gera uma nulidade absoluta. Não tem conversa. O princípio da preservação não faz milagre se o defeito atinge a própria essência do ato jurídico. Agora, avançando para a próxima sessão. Casos salvos pelo STJ. Vamos passar rapidinho pelas alternativas incorretas e ver quando o princípio realmente flexibilizou a lei. Agora, o que é realmente interessante neste slide é a alternativa A. Pensem num cenário onde o Código Civil exige formalidades super estritas para um testador cego, tipo uma segunda leitura formal de um testamento público. Neste caso real, essa dupla leitura simplesmente não aconteceu. E mesmo assim, o STJ foi lá e validou o documento. Mas por quê? Porque mesmo faltando esse passo formal, a vontade real da pessoa estava provada por outros meios, sem fraude, sem dúvidas, então testamento salvo com sucesso. E a mesma lógica salvou a situação na alternativa C. Imaginem a cena, um testamento particular sem assinaturas em todas as páginas, e pior, lavrado sem a presença das duas testemunhas exigidas. Se a gente lê a lei de forma fria, isso é nulo na hora, sem dó. Só que o STJ analisou as provas e viu que o contexto deixava claríssimo que a testadora estava super lúcida e que aquela era mesmo a vontade dela. A verdade dos fatos falou mais alto que a burocracia e eles validaram o documento. E a coisa fica ainda mais curiosa na alternativa D. Olha a história. Um senhor octogenário com a saúde bem debilitada. O cartório manda a minuta do testamento lá para a casa dele antes de assinar oficialmente e o senhorzinho vai lá e faz umas correções no texto. Teve gente querendo anular o testamento dizendo que essa quebra de protocolo violava a lei. O STJ simplesmente deu risada dessa tese. Para eles, o fato de o rascunho ter ido para a casa dele, para ele corrigir com calma, na verdade, deixou a intenção dele ainda mais forte e inquestionável. E para fechar essa lista de casos salvos, a alternativa E. A regra diz que num testamento público todo mundo tem que assinar a um só tempo, tipo uma cerimônia simultânea. Mas nesse caso, o testador, as testemunhas e o tabelião assinaram tudo em momentos separados. O STJ também passou pano para isso. Como ficou provado que ninguém foi coagido e não tinha nenhum vício de consentimento, a falta de sincronia no relógio não foi suficiente para derrubar a vontade real de quem estava deixando seus bens.
Então, resumindo a ópera, o que a gente tira de lição dessa análise? A gente vê a balança da justiça funcionando ao vivo. Fica muito claro que o STJ vai sim lutar para proteger a sua verdadeira intenção contra um formalismo exagerado. Eles salvam um testamento de pessoas cegas sem a segunda leitura, perdoam assinaturas em horários diferentes, mas tem um limite. E esse teto é estrutural. Quando se trata de um testamento particular, a sua assinatura manuscrita não é um detalhe bobo. É a espinha dorsal de tudo. Se você tira a assinatura de próprio punho e tenta improvisar com uma impressão digital, a estrutura inteira desmorona. E só para ancorar nosso estudo na realidade das provas mais difíceis, dá uma olhada na tela. Essa é a página real do Exame Nacional dos Cartórios. É legal ver isso porque prova que a gente não está aqui viajando numa discussão teórica que só existe em livros. Isso é uma exigência prática, crua, essencial para quem atua na linha de frente da segurança jurídica no país. É exatamente com esse nível de profundidade que a jurisprudência é cobrada no mundo real. E para encerrar, eu quero deixar uma provocação para a gente pensar sobre o futuro da nossa segurança jurídica. Hoje, a gente viu que a caneta, o punho do testador, ainda é um limite sagrado, que não pode ser substituído nem por uma impressão digital num papel. Mas pensa comigo. Num mundo em que biometria avançada e assinaturas digitais com criptografia são um padrão ouro para movimentar milhões no mercado financeiro, até quando o STJ vai conseguir manter a exigência engessada da caneta e do papel? Será que logo essa jurisprudência não vai ter que se reinventar? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima análise.